Meu Deus, uma cadeira. Bem cadeirada. Boa noite. Bem, pessoal, meu nome é João Guilherme e, pelo visto, é ano novo, viu? Já vai chegar 2026, mas eu não estou aqui para falar sobre as coisas desse ano. Eu estou aqui, pessoal, para contar para vocês como foi que eu conheci o Lego Biônico, ou Lego Bionic. Bem, pessoal, como é que eu posso dizer? Lá no tempo de 2020, eu conheci o Lego Biônico quando eu era criança, um pré-adolescentezinho assim, na rua dos 12 por 13 anos. E o que é que eu posso dizer, pessoal? Que naquele dia que eu fui conhecer o Lego Biônico, eu estava doente. E eu estava muito mal também, mas graças a Deus eu já estou melhor. E naquele dia, pessoal, eu tinha uma mania de ficar vendo vídeos de Lego no YouTube, quando também vendo alguns Legos também, pai e tal. Os meus Lego favoritos mesmo é o Lego Ninjago. Certo? Eu sempre vi esse Lego e também vi outros, né? E naquele dia, pessoal, eu acabei entrando no meu YouTube, né? Porque eu queria ver alguma coisa, eu estava doente, lembrando. E eu vi aquele vídeo, pessoal. Aquele vídeo. E o que era o vídeo, pessoal? Era um vídeo do Lego Bionicle, ou mais conhecido como o Lego que eu simplesmente busquei para minha vida toda. Ou o Lego que eu me apaixonei logo, né? Falando assim. E, pessoal, sério, quando eu vi esse Lego aí passando pra TV, quando eu assisti, eu. Gente do céu. É assim mesmo, né? Para que não se gasta, mas enfim. Como eu estava dizendo, pessoal, quando eu vi o Lego Biônico, assim, que eu fiquei naquele vídeo, eu. Foi instantâneo. Eu me apaixonei por esse Lego. E, cara, o que, que eu posso dizer? Mano, eu tava assistindo o cara montando esse Lego, pois, pessoal, eu nunca tinha visto uns encaixes diferentes no Lego, pois eu conhecia mais o casual, que era bloco, caixa de bloco, essas coisas, bloco liso. Só que aquele tipo de encaixe eu nunca vi, nunca parei de pensar em que eu ia estar vendo. E inclusive até tem um Lego Biônico também, no caso uma cacetada desse aqui que eu tô vendo logo ali, certo? Mas enfim. E pessoal, o que, que eu posso dizer sobre isso daí? É que, pessoal, eu estava vendo, eu olhei para minha mãe naquele dia e disse essas seguintes frases. E foi basicamente: Mãe, um dia eu vou ter todos eles. E minha mãe olhou para mim e disse: Você vai conseguir, meu filho. Você vai. Aí beleza, melhorei depois, aí segui minha vida. Aí eu tava na AliExpress, né? Junto com uma das minhas tias num certo dia. E eu vi lá os Lego Bionicle de 2016. Antes de ver eles, eu, só por curiosidade, pesquisei Lego Bionicle 2016 na AliExpress. E tava lá os Lego. E, cara, na hora que eu vi, eu fiquei tipo, mano, eu preciso muito desse Lego, quero comprar. E eu tava juntando dinheiro na minha carteira, porque eu tava pobrezinho, mas não era tanto. Eu não me engano, acho que eu tinha uns 200 pontos naquela época. E eu tava economizando pra comprar uns Lego Ninjago lá, só que quando eu vi o Lego Bionicle, desculpa Lego Ninjago, fica pra próxima semana.
semana. Aí, né, fui lá e comprei, né, os Lego Bionicle. E você está se perguntando, João Guilherme, qual foram os dois Lego Bionicle que você comprou? Bom, foi o Tahoe de 2016 e o Copaca de 2016. E, pessoal, quando eu comprei eles, eu montei também, fiquei super maravilhado, pois eu nunca tinha visto esses tipos assim, de Lego na minha frente antes, nunca tinha montado esse tipo de Lego, é a minha primeira vez. E, cara, o que, é que eu posso dizer? Foi uma experiência muito boa, foi ótimo. E eu tinha colocado esses dois Legos na minha estante e eu ficava olhando para esses Legos e esses Legos me olhar. E eu pensei, cara, eu vou completar a coleção dele. Aí foi lá, né? Minha jornada dos Legos Bionicles. Ou isso. E fui lá, né? Fui tentando encontrar os Legos assim. O terceiro Lego Bionicle que eu consegui encontrar foi o Porrada de 2016. Eu tava comprando uns Legos da marca de 2016 mesmo. Pela AliExpress, é claro, ressaltando. E pessoal, o que, eu posso dizer? Esses Lego de 2016, na época que eu estava comprando eles, gente, eu juro para vocês, esse Lego era basicamente como encontrar uma agulha e um palheiro. Sério, eu não estou zoando com vocês, foi muito difícil, cara, muito difícil mesmo. Pois, se você encontrasse um Lego, por exemplo, o da 2016, na época que eu estava comprando, onde só tinha os Lego Bionicle de 2015 e os do Rio Factory, cara, duas coisas que você tinha que ter em mente, no caso três. A primeira delas é que quando você fosse ver, você não ficasse eufórico e você fosse olhar se alguém tinha comprado na loja do vendedor. Se ninguém tivesse comprado, já era um motivo para você ficar bem distante da loja. Mas se alguém já tivesse comprado, beleza, só ia lá e comprava. E a terceira coisa, sempre veja as avaliações que as pessoas deixam nas compras delas, pois é das avaliações que você vai conhecer como é que é a mercadoria, como é que é, assim, as coisas para daí. E depois, pessoal, você ter essas coisas, você vai lá e compra o Lego, de boa. Só que eu não segui essas três regras, porque eu estava muito afobado querendo esses Legos aí. E teve um Lego que me deu mais trabalho, pessoal, nesse campo que eu estou chegando ele ainda. Muita calma. Aí eu fui para a secretária elemental, né? Eu comprei três secretários elemental, que foi o Eki, a águia de fogo, o Melon, que é a criatura de gelo, e o Luxra, que é o homem belo. E eles têm um detalhe, pessoal. As criaturas do Lego de 2016, com os personagens, na série Bionicle, lá do Netflix, eles se combinam em um só e são combiners, eles, junto com as suas criaturas elemental. Cada ator com sua respectiva criatura elemental. E, cara, eu digo uma coisa pra vocês. Aí eu cheguei no boss. Tá, Juliana? Mas o que é esse boss? Onua. Sim, pessoal, o Onua de 2016. Gente, o que eu posso dizer desse tema? Uma frase: determinação. Pois o tanto de vezes que eu já tentei procurar esse Lego, achar e, detalhe, comprar e no final das contas, tem basicamente isso daqui. Seu Lego foi cancelado. Seu Lego não chegou na marca certa. E detalhe, seu Lego voltou para o país de origem. Cara, isso foi triste. Porque, se vocês não sabem, pessoal, quando vocês compram um Lego pela AliExpress ou qualquer site, eles vão passar pela taxação. E o que é a taxação, João Guilherme? É simples. A taxação ela acontece, pessoal, quando o Lego chega lá, perto do Brasil, né? Chega no
Lego pode passar de boa pela taxação, sem ser taxado, que é uma maravilha, porque ninguém está querendo gastar dinheiro mais, né? Porque as coisas estão muito da cara. A segunda, seu Lego pode ser taxado. Dependendo do Lego, o valor pode ser diferente, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, depende. E a terceira coisa que eu não desejo para ninguém, pessoal. E o que é a terceira coisa? O Lego, ele ser mandado de volta para o país de origem. E detalhe, a segunda opção é que tem a pior de todas, sabe por quê? Porque a taxa que eles mandam você pagar, ela tem um curto prazo de tempo, um limite de tempo aí. Que se caso você não pagar a tempo, irmão, o Lego, volta para o país de origem. Sério, é triste a situação, mas é o jeito. E, pessoal, depois disso também está acontecendo com o Lua também, umas cacetadas de vezes. Cara, eu já tava para desistir já, viu? Já tava para desistir. Só que eu olhei todo o caminho, todo o processo que eu fiz e eu pensei, quer saber, meu irmão? Eu já cheguei tão longe, por que eu vou desistir? E foi nesse momento que eu não desisti de levar no que eu jamais na minha vida. Porque, sério pessoal, eu só digo uma coisa para vocês. Eu fui lá, dessa vez eu fui mais inteligente, porque eu economizei dinheiro na carteira. E fui esperar, né? Fui esperando. Esperei pra cacete os Legos chegarem. E teve um tempo que os Legos chegaram na loja assim, pessoal. E foi dois Legos, que era o Lila e a Gali. Só que, pessoal, esses Legos tinham um pequeno porém. E qual era o porém deles? É que não tinha o Lua. Esse Lego não tinha. E só tinha eles dois, né? Eu pensei, cara, eu tenho dinheiro, eu vou comprar esses dois Legos. Fui lá e comprei. Achava que ia ser trollado, pessoal. E detalhe, eu comprei no site que eu sempre comprava, os Legos sempre chegavam, né? Eu achando que era pegadinha lá, pai e tal. Só que quando minha mãe chegou pra mim e disse, João, teus Legos chegaram no Ceará, meu irmão, fiquei muito feliz. Sério, fiquei tão feliz que eu acho que eu pulei, quase na minha cabeça no teto. Mas, tirando isso, os Legos chegaram na minha casa e no total eu fiquei com 5 Legos. Faltava o sexto, que era o bendito do Olmo. Aí, né, fui lá, batalhei mais trocentão de vezes, esperando. E finalmente o Olmo chegou na loja, pessoal. Aí eu fui lá, com o dinheiro comprei o Olmo, mas a criatura mental junto. Às vezes perguntam, João Guilherme, então por que você não comprou a H e o Leo com a criatura mental junto? Então, porque essas criaturas eram mais difíceis que o próprio Lua e sim, pessoal. Aí, né, e detalhe, eu já estava preparado para três coisas. Eu já estava preparado para o Lego junto com a criatura mental, a taxa também, ele estava preparado para receber, eu estava preparado para tudo, já preparei dos pés à cabeça, ou da cabeça aos pés. E fui lá, né? Comprei o Lego e esperei ser taxado. Esperei, o Lego saiu do país, legal. Chegou no Brasil, bora lá, só manda a taxa que eu tenho dinheiro. Passou um tempo, o Lego estava no Brasil e não foi taxado. Tá com problema a taxação aí. Aí depois o Lego saiu da taxação numa boa, aí foi daí que eu percebi, pessoal. Foi então daí que eu percebi que eu tinha vencido. Eu venci. Pois o Lego não foi taxado. O Lego chegou na minha casa, junto com a criatura mental em si. E cara, foi uma felicidade do caramba, gente. O Lego que eu tanto batalhei, eu finalmente tinha. E detalhe, em cada Lego novo que eu ganhava, o novo Bionic, eu sempre fazia um vídeo, só que eu não vou mandar esses vídeos aqui no YouTube, pois esses vídeos, além de ter o meu rosto, né, aparecendo, tem
e a Kida, que era a criatura elemental da água. E o Terrek é a criatura elemental da pedra. Pois é, o cara é bem pedrado. E o Tech, ele é um escorpião. E a Kida é um tubarão da água. Tá, beleza. Aí, pessoal, eu fui lá nesse meio do caminho também. Eu acabei comprando o Lego do Equimo, mais o Steel Grinder, os protetores, tudo de 2015. E o Marato Destroyer, e o Marato Caçador, e as bestas elementais, que era de lava, a de pedra e a de gelo. Depois disso, eu finalmente consegui as duas últimas criaturas elementais. E, cara, eu poderia ter acabado por aqui. Esse vídeo poderia ter acabado agora. Só que eu fui muito além, pessoal. Ah, e detalhe, eu também consegui a Aranha Americana. Pois é, 2015 também. E voltando, eu continuei também para o. Não tá, eu podia ter parado por aqui, só que eu decidi continuar. E eu iniciei um projeto, pessoal, do Lego Bionic. E qual é esse projeto? Lego Tacanuva de 2016. Pessoal, esse Lego, ele foi um Lego desenhado no papel mesmo. Eu estudei esse Lego, estudei cada peça para comprar esse Lego, estudei cada coisa, cada momento, tudo. Eu estudei o Tacanuva inteiro, meu irmão. Até peguei uma imagem dele lá de 2000, lá da pedrada, e imaginei ele na forma 2016. E como eu tinha também comprado o Equino em 2016, eu também baseei um pouco nele. Mas por que foi que eu me baseei no Equino? Na parte da movimentação dos braços. E depois disso, pessoal, eu fui lá no papel, escrevi cada Lego que eu ia precisar para fazer o Tacanuva. E eu consegui esses Legos. E eu tive que ir atrás de uma máscara de 2001 Tacanuva em si, do próprio, para fazer o Lego. É sério, isso foi muito difícil. Como também nesse meu tempo, pessoal, também fui atrás do Lego Makuta Pterodax. E o que é o Makuta Pterodax? O Makuta Pterodax, pessoal, ele é um vilão de Lego Bionic, que ele é basicamente o vilão da parada toda. É só vocês pesquisarem no YouTube, é a história de Lego Bionic. E pronto, vocês vão saber como é que é. Aí, e vocês estão me perguntando, Guilherme, como é que faz o Tacanuva, oh meu Deus, tá falando, o Makuta Pterodax 2016? Pessoal, se vocês precisarem do YouTube de novo, como que faz o Makuta Pterodax 2016 e quais Legos eu vou ajudar vocês aqui. No total, pessoal, são 7 Legos. 7. E esses Legos são Tal, o Equir e a criatura elemental dele, né? Aranha Rei Crânio, Skull Grinder e Equino, Onua, o Marato e o Marato Destroyer. Você pega esses 7 Legos, chuta aqui e toma. Você tem Makuta Pterodax. Pronto. E, pessoal, eu só digo uma coisa para vocês. Nesse meu tempo também comprei outros Legos também, mas foi os do Hero Factory, que foi o lá dos Fire Villains, eu acho, que tinha um vilão de fogo lá, e os personagens passam por umas modificações lá da hora. Como também eu comprei o dos Brain Attack, ou Ataque de Cérebros.
Bem, se vocês acham que eu não tenho os LEDs, meu Deus, olha o sol. Bem, se vocês acham que eu não tenho os LEDs, pessoal, deixa eu fazer um negocinho aqui, tirar aqui meu tablet aqui do negócio. Olha, eu vou demorar uns 3 anos aqui, pessoal, mas vai valer a pena. Quem é? Aqui, pessoal, mostrar aqui agora para vocês. Olha aqui, ó. Esses aqui, pessoal, são os Legos, como vocês podem ver aqui, ó. Cada um dos Legos aqui, ó, mostrar aqui para vocês, porque eu tô com o meu tablet, ele não tem uma opção de girar pro outro lado. Vou achar aqui, ó. O Skull Grinder aí, a Aranha Rei Crânio, a máscara dela, fiz um altarzinho. Aqui é o Equino junto com os protetores, como você pode ver aqui. E aqui nós temos o Maraki Caçador. A gente tem a criatura de gelo, a besta de gelo. Aqui a gente tem a besta de pedra. E aqui a gente tem o Maraki Destroyer, inclusive. Licença, o Maraki Destroyer. Fica aí. A gente tem a criatura besta de larva, ou a besta de larva. Agora vem pra cá de novo. Caiu ontem. Aqui, pessoal, como eu disse também, a gente tem o Lego do Makuta Pterodax. Pois é, pessoal, aqui, ó, o Lego do Makuta Pterodax, como vocês podem ver aqui, ó. Olha isso daqui, pessoal. E detalhe, ele aqui quase estourou meus dedos, mas essa é história para outra coisa. E aqui, pessoal, são os sets que eu faço também. Ó, vocês podem ver aqui, ó. Aqui, ó. Isso aqui são os sets de Lego que eu também faço, com as peças que sobraram. Ó. Você pode ver aqui, ó. Vocês podem ver? Tá vendo só? E, pessoal, você pode ver aqui. E a mensagem final que eu quero deixar para vocês é basicamente: não. Meu Deus, um sol aqui. Como eu posso dizer para vocês? Pessoal, não desistam do sonho de vocês. Pois se vocês desistirem do sonho de vocês, pessoal, vocês não vão conseguir nada na vida de vocês, sério mesmo. Por mais que seja difícil, por mais que seja complicado, não desistam do sonho de vocês, pois é com muito suor e esforço e determinação que vocês podem conseguir o que vocês quiserem no mundo. Então, esse é o fim do vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e compartilha para todos. E é isso, pessoal. Falou!